tarde. Somos alunas da Faculdade Uninter Taguatinga Sul. Eu sou a Vanessa Baptista Vieira Silva, do RU 2418766. Eu sou a Catiane Rodrigues Lopes, do RU 2013-397. E hoje nós vamos falar do tema Escola Inclusiva e o Professor. A convidada de hoje é a professora Luana Souza, que trabalha na Escola 21 da Ceilândia Sul. E vamos fazer algumas perguntas para a senhora, professora Luana. A primeira, qual a mudança que a inclusão trouxe na vida e no trabalho de todos os professores na sua escola? A inclusão, quando começou, ela foi um susto muito grande. Mas hoje nós percebemos, dentro da escola, que é algo extremamente necessário. Porque torna o aluno mais participativo. Tanto o deficiente quanto o que não é deficiente, porque ele começa a perceber que o colega precisa de apoio, ele participa do apoio que o colega tem com o monitor e ele também se transforma numa espécie de monitor dentro de sala, porque ele está sempre colaborando com aquele aluno. Então, a inclusão é algo extremamente necessário e ela mudou tanto a minha vida dentro de sala e fora de sala, porque a gente começa a perceber o aluno como um ser humano, como alguém que vai ser cheio daquele conhecimento que você está passando. Correto. E a minha segunda pergunta é em relação aos alunos. Qual é o efeito que surtiu em sala de aula? O aluno, ele se transforma quando tem um colega deficiente. Ele se transforma porque ele percebe que dentro de sala ele não é só um aluno. Ele também se transforma num professor, porque ele está colaborando na educação daquele aluno. Quando ele aceita o aluno deficiente, ele está colaborando no processo de conhecimento daquela criança. Quando ele aceita o aluno deficiente, ele está deixando que aquela outra criança também se desenvolva, porque a criança precisa desenvolver o cognitivo, mas também precisa desenvolver o social. Muito obrigada. Minha primeira pergunta. Existe alguma situação em que a inclusão pode ser considerada inadequada para alunos com deficiência na rede regular de ensino? Eu não diria que irregular, mas na escola que eu trabalho hoje, a gente tem uma sala que tem 2 alunos, e esses 2 alunos são deficientes. É uma inclusão, mas não é uma inclusão tão grande igual os outros, né? Porque ele não está numa sala cheia, ele está só numa sala com o professor só para ele. Por quê? Porque ele tem direito à temporalidade. E quando ele tem direito à temporalidade, ele precisa que esse professor fique só com ele. Porque ele vai demorar muito mais não, ele demora mais para conseguir assimilar o conhecimento que está sendo passado para ele. Então ele fica ali naquela sala, só com o professor e mais um aluno. E eles são trabalhados em conjunto, esses 2 alunos, e sempre respeitando o tempo daquela criança. Por exemplo, lá nessa sala que tem 2 alunos, as meninas, se eu não me engano, têm 14 anos, e elas agora que estão trabalhando na alfabetização daquelas crianças. Por quê? Porque elas estão, agora que elas amadureceram, o cognitivo delas amadureceu para receber a alfabetização. E precisa ser respeitado esse tempo, senão a criança não aprende. Segunda pergunta. Obrigada. Como avaliar a aprendizagem dos alunos com deficiência? O aprendizado dos alunos com deficiência, a gente avalia conforme a criança consegue. Na minha sala, o meu aluno que tem TGD, ele é avaliado com uma avaliação igualzinha à avaliação dos colegas. Porém, ele tem mais tempo para fazer essa prova, essa avaliação. Essa avaliação do aluno com TGD, ele faz em 2 dias.
uma avaliação de matemática, que ele tem mais dificuldade, ele faz em 2 dias. Se ele precisar, ele faz em 3. Mas 2 dias tem sido suficiente. Ele começa em um dia, fica ali até a hora do intervalo. No outro dia, ele termina essa avaliação. Porque se ele ficar no mesmo dia, ele fica nervoso. E se ele ficar nervoso, nada acontece na vida dele. Então, ele precisa daquele momento para descansar a mente dele e a gente vai fazendo outras coisas. Então, a gente respeita o tempo que ele consegue e aí a avaliação dele é igualzinha de todo mundo. Mas pode ter o dia também, o dia não, pode ter o aluno que precisa de uma avaliação adequada para ele. Como é feito? A gente faz uma avaliação para a turma inteira e dessa avaliação a gente tira as questões para ele, para esse aluno que é deficiente. E aí ele faz só aquelas questões e é avaliado conforme aquelas questões. Então, professora Holanda, nós duas agradecemos, Eu que tá? agradeço. Pela nossa ajuda no nosso trabalho, né? E eu agradeço desde já você que está nos assistindo, tá? Muito obrigada. Obrigada. Pode fechar, amor.